Olá! Se você deseja saber um pouquinho sobre a enfermagem no centro cirúrgico, fica aí que a gente volta já já. Antes de mais nada, vou fazer aquela velha perguntinha. Você já se inscreveu, compartilhou e deixou seu like? Você precisa ajudar o nosso canal a crescer. Se você gostou ou não gostou do nosso vídeo, do nosso conteúdo, você precisa sinalizar aqui para nós. Assim, nós vamos conseguir saber se estamos no caminho certo ou se precisamos melhorar alguma coisa. Além disso, o campo de comentários também é muito importante. Você pode mandar e-mail para nós, escrever aqui no comentário perguntas, coisas que você... sugestões, e além disso pode mandar e-mail para nós sobre algum assunto que nós vamos responder já já. Para saber um pouquinho mais o que é enfermagem no centro cirúrgico, nós vamos agora conversar um pouquinho. Vamos entender que para você para você seguir essa área, primeiro é necessário que você faça uma graduação em uma instituição reconhecida pelo MEC. Por que Olga tem batido muito nesse assunto? Por um simples fato. Cada vez mais estão surgindo instituições que não são reconhecidas pelo MEC, ou seja, que não podem te dar o seu diploma, abrindo cursos de enfermagem EAD, semipresencial. É necessário que você entenda que um curso técnico, um curso que trabalha com saúde, ele precisa ser 100% presencial. Então, se você está interessado numa faculdade EAD, porque vai te facilitar cursar e trabalhar, pare com isso, veja quais são as suas prioridades, como é que você pode organizar a questão do trabalho e educação e formação acadêmica, porque uma instituição técnica EAD, ela não é reconhecida e, além disso, ela não vai trazer para o seu currículo o peso que você precisa. Além disso, é necessário que você faça uma especialização presencial também e numa instituição também que seja reconhecida pelo MEC, para que depois você possa pegar seu certificado, ir lá no seu Corém e dar entrada na sua carteirinha de especialista, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Para você cursar essa especialização em média duração de 1 ano a 1 ano e meio, com blocos muito importantes. Estou falando aqui blocos de eixo geral, porque é o que eu pesquisei na maioria das instituições que tem. Então, o primeiro bloco que fala na especialização em centro cirúrgico é a parte de aspectos legais e éticos da assistência ao paciente operatório. Então, o paciente cirúrgico, desculpe, caso você vá fazer essa especialização, é muito necessário que você conheça esses aspectos legais e éticos. Vale lembrar que você trabalha com paciente sedado na maioria das vezes, você prepara aquele paciente. Então tem todo um aspecto legal e ético com relação a cobrir o corpo do paciente, a expor ele no mínimo possível, deixar para expor apenas a região que realmente vai passar pela cirurgia. É necessário que você oriente esse paciente de forma muito clara, antes, durante e depois do procedimento. A enfermagem, como eu falo em todos os vídeos, acaba sendo o elo entre toda a equipe, o paciente e a família. E uma orientação de enfermagem clara facilita muito na recuperação e na preparação daquele paciente. Então, uma orientação de enfermagem bem feita, o paciente fica menos ansioso, a família fica menos ansiosa, ficam menos inseguros. Claro que é importante também a participação de todos os profissionais envolvidos no processo. Porém, quando estamos falando da enfermagem, que é aquela que fica mais tempo perto do paciente e da família, uma orientação clara ajuda muito. A outra questão que é vista é a questão de biossegurança e epidemiologia. Dentro de um centro cirúrgico e um paciente cirúrgico é necessário que a questão de biossegurança seja muito, mas muito bem acompanhada e muito criteriosa. A questão da limpeza, asepsia, antiasepsia, esterilização, tudo isso precisa. Então, quais são os EPIs que precisam ser utilizados, quais são os EPIs, quais são os equipamentos de proteção individual que o profissional precisa utilizar, quais são os equipamentos de proteção que precisam ser utilizados para justamente evitar proliferação ou contaminação daquele paciente ou daquele ambiente ou daqueles utensílios. Então, a parte de biossegurança e epidemiologia precisam ser muito conhecidos. A questão da metodologia da assistência, da sistematização, da assistência de enfermagem perioperatória, que é a SAEP. Então, repetindo,
sistematização da assistência da enfermagem pré-operatória, perioperatória, SAEP. É importante também conhecer quais são os protocolos, quais são os formulários que a enfermagem precisa preencher antes, durante e depois do processo. É importante lembrar também que a enfermagem é responsável, funciona mais ou menos como maestro de toda uma orquestra. Vai justamente fazendo a harmonização entre os profissionais, entre os protocolos, entre os processos. O enfermeiro ele precisa identificar o seu estoque, quais são os materiais que estão precisando, se todas as salas estão preparadas para aquele tipo de cirurgia, porque nós sabemos que uma determinada sala ela pode fazer vários tipos de, podem acontecer ali vários tipos de cirurgia. Então, cada sala naquele momento precisa ter todo o seu equipamento necessário para aquela cirurgia. É óbvio e é claro que existe toda uma equipe, mas justamente o enfermeiro ele funciona como maestro, né? Ele orquestra tudo aquilo ali. O médico ele entra, o cirurgião ele entra, faz a cirurgia dele e vai embora, né? É claro que ele vai visitar o paciente dele, ele vai acompanhar o paciente depois. Porém, a enfermagem é aquele corpo profissional que está ali no seu plantão. Então, se ele tem que ficar 24 horas ali e aquele paciente está 24 horas ali, aquele enfermeiro está acompanhando. A questão operatória, a parte operatória, ela tem um antes, durante e depois. O paciente precisa ser muito bem orientado antes, precisa ser orientado no ato da sua cirurgia e precisa ser orientado depois. Quais são as causas, quais são as consequências, o que ele pode vir a sentir, acompanhar se esse paciente durante um determinado período pós-cirúrgico, se ele está apresentando, como é que está o débito urinário dele, como é que vai ser feita a alimentação. A família também precisa ser muito bem orientada para que não fiquem dúvidas, que a família não fique ansiosa, não fique muito tensa e acabe também não levando tensão para o paciente. Então, o enfermeiro que trabalha em centro cirúrgico precisa ser uma pessoa muito bem capacitada, precisa conhecer todos os processos e precisa ter uma comunicação também muito bem trabalhada. Precisa falar claramente, lembrando que não adianta ficar falando termos técnicos para a família, que você não vai estar sendo acolhedor e não vai estar se fazendo claro. Porque quem tem a responsabilidade de conhecer os termos técnicos somos nós, profissionais de saúde. Além disso, o enfermeiro ele precisa conhecer sobre CME, que é o Centro de Material e Esterilização. Ok? Por quê? Como é feita a esterilização de cada equipamento, de cada utensílio utilizado na cirurgia, como é que é feita a limpeza, como é que é feito o deslocamento daqueles materiais do centro cirúrgico para o centro de limpeza, para o CME, como é feito o descarte do lixo, como é que é feito a lavagem das roupas, como é que é feito o trânsito desse lixo, dessas roupas, como é feito o trânsito desses utensílios. O enfermeiro ele precisa ficar de olho em tudo, porque qualquer erro, qualquer vacilo pode simplesmente começar uma grande infestação, uma grande proliferação de infecção. Então, o enfermeiro ele tem que ser muito atento, muito ágil, muito detalhista para trabalhar justamente no centro cirúrgico. Além disso, o enfermeiro ele precisa entender sobre centro cirúrgico e precisa entender sobre recuperação anestésica. Cada tipo de anestesia vai acarretar uma forma que o organismo daquele paciente vai se comportar. Além disso, cada paciente pode apresentar uma certa reação. São reações esperadas e as reações adversas. O enfermeiro ele tem que estar acompanhando, deixando o paciente calmo. Então, se faz uma RAC, se faz uma sedação completa, tudo isso é observado, tudo isso o enfermeiro ele tem que acompanhar. O enfermeiro é o responsável por estar dando as informações ao corpo clínico, de como aquele paciente está reagindo. Então, se o paciente começou a apresentar hemorragia, se o paciente começou a apresentar sudorese, se o paciente está começando a ficar frio, se o paciente está ficando com a pele pegajosa, cada
se o paciente está desorientando, cada sintoma que o paciente apresentar, cada sinal que o paciente apresentar, a enfermagem é responsável por estar compartilhando com o corpo clínico, além de estar fazendo devidamente seu registro. Vamos ter breve aqui um vídeo falando sobre registro de enfermagem, a sua importância nas várias áreas e o que acontece quando a enfermagem não realiza seu registro e não realiza a sua passagem de plantão de forma responsável, tá bom? O enfermeiro do centro cirúrgico é uma área bem interessante, né? É uma área que tem uma parte burocrática muito grande, muito pesada, mas é uma área burocrática muito importante. Então, formulários para assinar, protocolos que precisam ser realizados. Então, se o paciente utiliza prótese, essa prótese precisa ser retirada, precisa ser acondicionada. Então, existe uma série de coisas que o enfermeiro precisa coordenar. Então, o enfermeiro dentro do cirúrgico, ele trabalha como um grande coordenador. Em determinadas áreas, em determinados processos, ele realmente coloca a mão na massa. Porém, ele não pode perder a atenção de tudo que acontece à sua volta. O médico, ele entra para executar a sua cirurgia. O anestesista, ele entra para executar a sua cirurgia, sua anestesia. O enfermeiro, ele precisa estar com o olho no paciente, ele precisa estar com o olho no processo. Precisa ser um grande conhecedor, precisa ser um profissional com grande capacidade de multiatenção. É aquela velha história, é um olho na missa e outro no padre. Então, se você gosta dessa área, vai lá. Era isso que eu tinha para falar sobre enfermagem em centro cirúrgico. Mais uma vez eu digo, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui para nós no comentário, que com certeza nós vamos estar respondendo em breve, tá bom? Compartilhe, curta e se inscreva. Não cai o dedo, não perde a mão. Você só nos ajuda, tá bom? Obrigada por tudo, boa semana, fique com Deus. Beijo, tchau, tchau.